Exatamente. E aí, para a gente dividir, então, a gente falou a respeito do, enfim, Júlio Casares, esse 1,5 milhão na conta dele. Aí tem essa nova apuração da Polícia Civil, 35 saques em dinheiro em contas do São Paulo, que somam 11 milhões de reais. E aí esse tema ele é extremamente delicado, né? Ele tem práticas delicadas, que eu vou detalhar aqui, porque é o seguinte: esses saques eles foram feitos entre janeiro de 21 e novembro de 25, ou seja, desde o primeiro momento da gestão, e somam, de acordo com esse relatório do COAF, 11 milhões de reais, apontando então um volume bastante expressivo de retirada em espécie, feitas a partir de contas do São Paulo. Esse relatório não mostra qual que é o destino desse dinheiro. A UOL, o São Paulo afirmou que vai apresentar a contabilidade de todos esses valores. Né? A gente aguarda isso, então, que seria muito importante. Então, isso não tem relação direta com essa outra investigação do Casares, de 1,5 milhão. É só importante a gente deixar isso claro, mas é tão grave quanto, cara, talvez até mais, cara, assim, pelo valor, né? Que é algo realmente muito importante para a gente ficar de olho. Cara, 35 operações feitas, duas foram no Banco Rendimento e o resto no Banco Bradesco, né? E aí, para a gente detalhar, portanto, isso, em 21, né, 2020, que foi o primeiro ano da gestão, 1,5 milhão de reais retirado, portanto, nessa operação. Em 22, 1,2 milhões. 1,2 3, 1,4 milhão. Em 24, 5,2 milhões. Então, um valor bastante expressivo aí também, muito maior do que outra movimentação. E em 25, a investigação vai até o dia 25 de novembro, 1,7 milhão em 5 saques. Esse relatório, aí que eu falei da prática, cena que é importante a gente ficar de olho, ele aponta que em 21, que era o primeiro ano da gestão, as duas primeiras movimentações elas foram feitas por um funcionário do clube, né? Então, ele que foi retirar. A partir daí, o São Paulo fechou uma empresa de carro forte para fazer essas retiradas e foi um procedimento usado em 28 das 35 operações feitas. Né? A investigação indica que tal mudança pode ter ocorrido para dificultar a identificação dos envolvidos. Né? Tem até carro forte, então, envolvido nessa investigação, 11 milhões de reais em espécie, em dinheiro, que foram tirados aos poucos aí com essa divisão anual dos cofres do clube e ainda não justificaram para qual fim, né? Para quem foi esse dinheiro, qual que é a destinação desse dinheiro. É algo que vai ser apresentado pelo São Paulo, mas é tão grave quanto essa denúncia do Júlio Casares de 1,5 milhão na conta dele, porque essa envolve contas do São Paulo e envolve um saque em espécie, né? Envolve até carro forte, cara. Prática de carro forte eu tinha visto em filme só particularmente. Então, é algo realmente para a gente ficar de olho também, porque esse valor é muito mais forte, né? 11 milhões de reais não é pouca coisa, e vale a lembrança, né, para quem gosta dessa comparação, que é o valor do Marcos Leonardo, né, que não foi contratado por cerca de 11 milhões de reais. Fica essa lembrança, então, né, que talvez o dinheiro poderia estar ali, vamos colocar dessa forma. E vale a gente reforçar aqui o seguinte, né? Tô passando aqui a matéria do UOL, né? Enquanto a gente vai falando, mas tem um ponto que chama muita atenção, né? Vamos falar de uma maneira bem jurídica aqui, segura, né? A gente, quando usa termos suposto, investigação, denúncia, a gente tem que usar esses termos porque justamente é uma investigação que está correndo ainda, né? Está sendo feita aí pela polícia, Ministério Público e, como a lei manda também, há o direito de resposta para os denunciados, né? Mas, assim, o que chama muito a atenção e que levanta muitas suspeitas, além do montante financeiro, além do modus operandi, né? A forma com a qual isso está sendo feita, tem um trecho aqui da matéria que me chama a atenção, que aqui fala o seguinte: tanto o Bradesco quanto o Banco Rendimento classificaram os saques como movimentações atípicas e incompatíveis com as práticas de mercado no relatório enviado à Polícia Civil. Ou seja, até as instituições, até os bancos ligaram um alerta ali, um sinal de alerta dizendo, cara, isso não é normal, isso não é típico, normalmente, de como que se faz. E se você não tem nenhum tipo de receio, se você não tem nada a esconder, tudo bem, você pode até pensar, movimentação grande de dinheiro você faz com carro forte.
no comércio. Se você tem um supermercado, você vai fazer fechamento de caixa, você chama um carro forte, uma empresa de carro forte para transportar o dinheiro em espécie. Agora, um clube de futebol, qual é a necessidade de um clube fazer esse tipo de movimentação, né? Então, até pedindo o seu comentário aqui também, tem muita coisa suspeita aqui, tem muita prática aqui que não é típica. E assim, por mais que se fale que seja é uma bonificação, é uma premiação de não sei o quê, eu nunca vi na minha vida um clube de futebol movimentar dinheiro em espécie, fazendo saque e usando carro forte. Isso eu nunca vi na minha vida, Vanessa. E, Ricardo, parece que tudo realmente vai ficando cada vez mais suspeito, né? A cada informação tudo vai ficando cada vez mais obscuro e, assim, é tudo muito suspeito. Até a justificativa do presidente Júlio Casares em relação ao que, perdão, da origem desse dinheiro, até tudo que está acontecendo. Então, são duas notícias teoricamente distintas que nos trazem preocupações de diversas maneiras. Esse lance de envolver carro forte também ainda mais um custo que seria para o clube em relação a isso. Qual seria, por que esse custo está sendo investido, por que está sendo retirado esse dinheiro? E a gente vê o São Paulo numa situação tão complicada financeira no ano passado e foi tão drástico dentro de campo por causa da situação financeira, muito bem citado pelo Gabriel. A gente ficou tanto envolto nessa situação do Marcos Leonardo, de não poder investir em jogadores, não poder investir em futebol, em situações muito complicadas, de não trazer reforços, no quesito futebol não termos uma solução para um problema que teoricamente eram de 12 milhões, para agora um valor muito similar, ser, assim, de uma maneira muito polêmica, ser muito suspeito, movimentado de uma maneira totalmente estranha. Então, esse dinheiro que poderia ser direcionado muitas vezes para, às vezes, quitar salários atrasados dos jogadores de questão de direito de imagem, talvez, ou talvez também ser investido na questão de futebol, sendo totalmente corrompido pelo clube de alguma forma em dinheiro vivo, né? Isso é muito complicado, isso traz preocupação para o torcedor são paulino, porque é uma investigação que, óbvio, não aconteceu de ontem para hoje, é uma coisa que já vem há semanas, imagino meses acontecendo e ocorrendo, e o presidente Júlio Casares já estava ciente dessa situação, para ele trazer uma justificativa jurídica agora. Então, isso vai mostrando muito e vai esclarecendo tudo o que está acontecendo já há um bom tempo dentro do São Paulo, porque a gente veio desde a final da temporada passada, com escândalos envolvendo a Mara Casares, o Douglas, e depois a gente vem de outras movimentações, de outros escândalos, que a gente vai pontuar os escândalos, a gente até esquece de tantos que foram acontecendo ao longo do tempo, mas hoje tudo vai fazendo muito sentido. E uma coisa que o Gabriel citou que me chamou a atenção foi de viver no limite ali da transferência para que a COAF não fosse acionada, vamos dizer assim, não suspeitar, né? Então tudo realmente é muito suspeito e vai ligando um alerta em relação a isso. E nada faz muito sentido. O lance da justificativa da bonificação não faz muito sentido para mim, porque eu nunca vi isso. Trazendo mais ainda em consideração a situação do São Paulo e, assim, bonificação por competições. Mas bonificação do que realmente, assim? Sendo que o São Paulo só teve frustrações dentro de campo durante o ano. Então, não faz sentido algum. Às vezes, os jogadores terem bonificação, quanto mais o presidente. Então, eu acho que tudo é muito suspeito, tudo é muito complicado. Lógico que isso precisa ser investigado, é claro, está em processo de justiça, mas ainda os bancos colocarem isso como suspeito também deixa a gente com um alerta ainda maior. E é muito complicado, assim. Por mais que isso seja muito ruim para o São Paulo, a gente começar o ano, né? Praticamente a temporada começa esse ano. A gente tem jogo no domingo. Eu fico pensando como fica a cabeça dos jogadores também em relação a isso, porque é óbvio que eles sabem do que está acontecendo, é óbvio que tudo passa por eles. Então, como que fica a situação disso tudo? O São Paulo entrando numa temporada totalmente difícil, uma temporada totalmente complicada, que a gente não tem contratações praticamente, ou pontuais ali. São Paulo vem de um momento muito difícil, de muitos escândalos, de muitas lesões, problemas em diversos setores, e agora acontecendo isso às vésperas, eu não vejo o presidente se preocupar com o São Paulo. Porque a atitude mais correta, de primeiro momento, já seria ele renunciar se pensasse no bem do São Paulo, para evitar realmente constrangimentos, para evitar problemas, para evitar confusões, para evitar prejudicar. Mas eu vejo que realmente parece que ele realmente só pensa nele. Ele está pensando realmente no bem-estar dele, do bem-estar político, enfim, que seja, e não pensando no bem-estar de São Paulo, porque de qualquer maneira eu acho que a atitude mais correta seria ele se pronunciar de maneira
mais efetiva e transparente, como sempre foi pregado durante a gestão, mas realmente só pregado, e tomar uma atitude que pensasse no São Paulo no momento, mas parece que não é isso que vai acontecer. Eu acho que quem tem que proceder agora de maneira mais efetiva são os conselheiros, de pesar, acho que na mente, os grupos políticos do São Paulo têm que agir efetivamente, porque é hora de cobrar também esses grupos políticos e esses conselheiros de tomarem uma atitude em relação a isso, porque não dá para ficar por isso, não dá para ficar simplesmente esperando uma decisão do Casares que pode ser o melhor para ele e para o São Paulo.